Bom, então bora dar início a um especial de final de ano aí no canal. Será a leitura comentada do livro dos proto-austríacos a Menger e também do livro Ação, Tempo e Conhecimento. Mas primeiro será dos proto-austríacos a Menger. Roda a vinheta que eu explico o que eu vou fazer e começar a leitura comentada. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, como eu falei aí na intro, vou começar uma série especial aqui no canal. Leitura comentada do livro dos proto-austríacos a Menger. É um livro bem grande, então essa série vai ser longa. Inclusive o objetivo é que ela seja mesmo. Se você estiver vendo isso, significa que no momento da gravação eu não estava de férias, mas quando sair esse vídeo eu estou de férias, então o canal retomará sua atividade a partir do dia 15 de janeiro. Eu vou ficar esses dias lançando só vídeos de leitura comentada. Vai ser basicamente um grande projeto para poder preencher a grade de final de ano aí do canal. Explicando o que eu quero fazer com esse projeto, qual que é o objetivo dele. A princípio, a primeira parte vai ser esse projeto vai ser 3 partes dividido ao longo de 3 anos. Sim, eu estou planejando fazer coisa para 3 anos. A primeira parte vai ser esses 2 livros. O objetivo é basicamente dar uma base de conhecimento. Primeiro, por que eu escolhi esses 2 livros? Dos Proto-Austríacos a Menger é um livro que trata da origem do pensamento da escola austríaca. Vários pensadores ao longo da história, eles poderiam ser chamados de austríacos, entre aspas. Não estou dizendo que, sei lá, por exemplo, aqui vai ser falado sobre o Jean-Baptiste Say. O Say era um austríaco? Não. Mas coisas que ele pensava, partes do pensamento dele, ajudaram a chegar no Menger. Por isso que é dos Proto-Austríacos a Menger. O livro para no Karl Menger. Então, isso aqui vai ser uma base da escola austríaca para depois chegar com o livro Ação, Tempo e Conhecimento, que é basicamente os três pilares metodológicos da escola austríaca de economia. E esse vai ser basicamente um grande aulão de economia. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero fazer a leitura comentada em 2024, nesse mesmo molde, uma leitura de final de ano, do livro A Grande Depressão Americana. A crise de 29 é um dos grandes evangelhos segundo o Estado, sabe? O capitalismo causou a crise de 29, qual que é a fonte? Bom, juro por Deus, tamanho 12, e a galera repete a mentira de novo, de novo, de novo, de novo. Então, para 2024, eu quero trazer esse projeto, que ele é um nível médio de entendimento. Então, eu preciso que a galera aqui do canal tenha uma base, de certa forma, em economia, seja um pouquinho mais hardcore, vamos colocar assim, é o objetivo desse vídeo, dessa série que vai ser feita, ensinar vocês economia. E aí partir para uma coisa mais mediana, e aí o que eu considero que vai ser provavelmente minha magnum opus vai ser em 2025, que eu vou fazer a leitura comentada do Homem, Economia e Estado, que se esse livro aqui parece grande, o Homem, Economia e Estado deve ser talvez duas vezes e meia maior que isso. Então, considera essa parte 1 de 3, que vai sair só no ano que vem a segunda parte, depois só depois do ano que vem a terceira parte. Então, vai acontecer, é um projeto grande, eu já estou maturando ele aí há algum tempo, então vai começar, vai ser importante. Se você está vendo isso e quiser apoiar o canal financeiramente, eu peço encarecidamente que isso seja feito, afinal projetos assim dão trabalho, é uma coisa que eu estou planejando desde, sei lá, julho, agosto, então para sair só tipo em dezembro, e aí toda a preparação, faz thumb, não sei o que, então preciso ser recompensado financeiramente para isso. Se você quiser ajudar, os links para isso estão na descrição. Como vai ser uma leitura comentada por padrão, eu sempre vou deixar a playlist na descrição, vai ser criada a playlist para isso. No momento que sair esse vídeo, sairá no dia 1 do 12, eu estou gravando antes, mas começará essa série no dia 1 do 12. Então, vou lançando para vocês aí ao longo do mês. Na descrição vai ter o link para download e compra do livro, como é padrão em toda leitura comentada, a playlist e os links de apoio financeiro. Você pode apoiar o canal através de Bitcoin, Lightning ou Nano, ou manda um Pix aí de qualquer valor que você puder também, ajuda bastante o canal para curtir o final de ano aí também, passar as férias com um pouquinho de dinheiro, né? Mas, sem mais delongas, vamos entrar aí. O que eu vou fazer nessa primeira parte? Eu vou começar aqui na página 33, tá? Que é a introdução à segunda edição, que é pelo próprio professor Ubiratan Jorge Ori, esqueci de mencionar, mas ele é o autor do livro, tá? Aqui, né? Dá pra vocês verem aí, ó. Os 2 livros são deles, tá? Então,
Se isso aqui chegar no professor Biratã, não sei se vai chegar, vou marcar ele nos posts para que ele responda. Professor, muito obrigado. Os seus livros são excelentes, são muito bons mesmo. E eu acredito, tá? Eu não sei. Eu acredito que eu vou ser a primeira pessoa a fazer uma leitura comentada desses dois livros, ou talvez pelo menos de um deles. Os Protociclos eu nunca vi. Talvez o Ação, Tempo e Conhecimento alguém já tenha comentado alguma coisa na internet. Eu já vi o Alisson Neres comentando. Então, vou pegar as obras do senhor aí. Só tenho a elogiar, são excelentes livros. Quem não teve a oportunidade de ler, compre os livros, né? Padrão, né? Tá aqui na descrição para download ou para compra, né? Enfim. E segue aí com o canal aí que vai ser divertido, vai ser bem desafiador, é uma leitura grande. Mas eu vou começar na página 33, que é quando tem a introdução à segunda edição do próprio professor Biratã Jorge Ório. E eu vou até a página 59, que é um pedaço do primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo é muito grande, então ficaria um pouco curto. É um pouco grande, né? O vídeo se eu fosse fazer só do primeiro capítulo, e também se eu fosse fazer só a introdução, esse livro, esse vídeo sairia curto. Então eu decidi juntar um pouquinho das duas coisas para não deixar nem o vídeo da introdução curto, nem deixar o vídeo do capítulo 1 longo. Então faz as duas coisas, faz mais sentido na minha cabeça. Espero que vocês curtam, mas sem mais enrolações aí, chega de eu falar que vocês não vieram aqui para isso. Vamos aí, página 33, introdução à segunda edição, vamos ver o que o professor tem a dizer sobre o próprio livro, né? Uma introdução. Estamos na porta de entrada da segunda edição, revista e aperfeiçoada, de um livro sobre a história do pensamento da escola austríaca, desde suas origens pós-escolásticas até aquele que é considerado, com justiça, o fundador dessa fascinante abordagem da economia, das ciências sociais, da filosofia política, do direito e, de modo mais abrangente, da filosofia e da própria vida. Nosso passeio, portanto, e isso jamais deverá ser esquecido ao longo do livro, abrangerá cerca de 6 séculos de história, que vão do século XIV até o final do século XIX. Por esse motivo, parece indicado registrar algumas reflexões sobre teoria econômica e história, para que não caiamos no erro comum de julgar cada pensador que será aqui apresentado como se estivesse vivo hoje, como se fosse nosso contemporâneo, como se pudéssemos falar com ele pelo Skype ou pelo celular. É claro que não é assim, e vou tentar explicar pelo quê. Aqui Skype poderia ser trocado facilmente pelo WhatsApp, é que isso aqui é de 2017, o WhatsApp não era tão popular na época. Agrada-me o alerta do professor Peter J. Boettke, da George Mason University, na Virgínia, nos Estados Unidos, um dos economistas austríacos de maior renome acadêmico da atualidade, que no capítulo 11, De Volta ao Futuro, Austrian Economics in the 21st Century, ou seja, a Escola Austríaca de Economia no século XXI, e na introdução do livro Handbook of Contemporary Austrian Economics, acho que aqui a tradução poderia ser livro de mão da Escola Austríaca Contemporânea, seria a melhor tradução. O livro é de 2010, tá? Tem a referência aqui bibliográfica. Adverte com bastante propriedade que a escola austríaca contemporânea não é um corpo unificado de pensamento e que seria um grande erro sugerir que seja. Nesse sentido, o presente livro poderia muito bem ser intitulado ou considerado algo como Volta ao Passado, a escola austríaca do século XIV ao século XIX. Uma caminhada repleta de aprendizado, é assim que esperamos que o leitor absorva. E como alguém que já leu o livro, sim, é realmente isso. Isso o professor passou muito bem, ele fez um trabalho excelente. Boettke também é o autor da Living Economics Yesterday, Today and Tomorrow, ou seja, a economia viva ontem, hoje e amanhã, publicação que ganhou em novembro de 2012 o prêmio de melhor livro sobre a escola austríaca concedido pela Foundation of Economic Education. É uma educação que é muito vinculada à escola, uma fundação que é muito vinculada à escola austríaca, né, que é a FAE, como é chamada. Ela é americana, obviamente, né? Em associação com a Society for the Development of Austrian Economics, também outra associação americana. Lá nos Estados Unidos, o pensamento da escola austríaca de certa forma, ele é um pouquinho mais organizado que aqui no Brasil. A gente tem o Instituto Mises e o Instituto Rothbard, e tem uma treta entre os dois, né? Mas lá tem mais coisas, mais acadêmicos também, né? De certa forma. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso. A gente tem mais criação de conteúdo e menos coisa acadêmica. Mas lá é mais coisa acadêmica e menos criação de conteúdo. Não tem tanto youtubers libertários americanos, por exemplo. Aqui no Brasil já tem um monte. Eis um deles aqui, né? Mas vamos lá. Nele, o autor introduz a ideia de que a ciência econômica afeta todas as esferas da vida, os mercados, as urnas eleitorais, as igrejas, as famílias ou qualquer atividade humana. Boettke acredita que a economia não é apenas um jogo para ser jogado por profissionais inteligentes, mas uma disciplina que aborda as questões práticas mais urgentes em qualquer momento histórico. Na economia estão em jogo a riqueza e a pobreza das nações, a extensão e a qualidade de nossas vidas, pois tudo gira em torno das condições econômicas que nos condicionam. E, além do mais,
afirma que a ciência econômica não é um corpo consolidado, uma rocha, mas que mas algo que está vivo, se transforma e se aprimora ao longo do tempo. Isso aqui é um insight muito bom do autor citado aqui, o Botkin, porque realmente, um país com uma economia pior, e economia se entenda acesso a bens, tudo que envolve transações econômicas, que em última análise é uma interação humana, você olha e são países que vivem, as pessoas vivem menos, elas vivem pior, elas têm acesso a menos coisas. Por exemplo, você vê um país que, tipo, ele é extremamente pobre porque é muito protecionista, então não consegue produzir as coisas dentro do país e tem aquela mentalidade, não, nós temos que fazer tudo mais mesmo aqui. E isso só resulta no empobrecimento da população, uma menor qualidade de vida. É só você comparar quanto tempo em média vive um americano, por exemplo, para sei lá, quanto vive em média alguém de algum país muito pobre, comparado aí, sei lá, tipo, pega ali algum país da Ásia, tipo, sei lá, um Irã também, que é um país pobre, mas não tanto, mas sei lá, compara, tipo assim, pegando países da mesma região, pega Israel, que é um país mais desenvolvido, até com uma liberdade econômica grande, e compara com, sei lá, qual que é a média de vida da Mongólia, por exemplo, talvez seja um país mais atrasadão, assim, a Malásia não, que a Malásia é bem desenvolvida até, relativamente, né? Mas, sei lá, compara, sei lá, Estados Unidos com Camboja, com Angola, tipo, que são países mais pobres, você vai ver que a coisa é bem maluca. Ah, mas aí você está comparando americano com país africano. Beleza, compara Botsuana, que é um país que está se desenvolvendo, a média de vida deles com, sei lá, algum país ali, Argélia, Nigéria, alguma galera ali da África, para tipo, comparar país africano com país africano. Então, isso aqui é um insight muito bom e muito verdadeiro, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O famoso historiador inglês Quentin Skinner, no influente ensaio Meaning and Understanding of History of Ideas, que é basicamente significado e entendimento da história das ideias, já nos anos 60 antecipava o mesmo alerta de Botkin a respeito do erro de considerarmos a história como um sistema fechado, que aqui repito, esse procedimento dá ao pensamento de vários escritores clássicos certa coerência e aparência geral de um sistema fechado que este nunca alcançou, ou mesmo que tenha sido feito para alcançar. Do mesmo modo, na visão de José Ortega y Gasset, famoso filósofo liberal do século XX, o estudo sistemático da história é muito importante, uma vez que, conhecendo o passado, o ambiente, os usos e os costumes dos pensadores, e, especialmente, em um sentido prático, os agentes pretéritos, podemos compreender adequadamente o presente, para que no futuro tentemos evitar o que não deu certo, procurando aprender o que deu certo, e então aplicá-lo às novíssimas situações vigentes que, certamente, mudaram em relação às circunstâncias dos estudiosos do passado. Isso aqui é muito importante, né, de aprender com os erros do passado. Tem uma galera que insiste, né, ainda em fazer as mesmas coisas que não dá certo, tipo, vota que muda. Vamos fazer um regime democrático, vai dar certo. Será? O século XX ensinou uma coisa pra gente, né, que esse troço de democracia não dá muito certo. Ensinou que esse troço de democracia não dá certo, troço de comunismo não dá certo, o tiozinho do bigode lá também não dá certo, então a galera insiste, né. Você ainda tem comunista hoje falando merda na internet. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Na verdade, nem a escola austríaca, nem qualquer outra escola de pensamento, em qualquer área científica, jamais foram sistemas unificados. Foram, e ainda são, sobretudo, conjuntos de fragmentos colhidos aqui e ali, de diversos autores que, com o passar do tempo, construíram um corpo comum de conhecimentos, compartilhado pelos estudiosos de várias tendências. Isso aqui é perfeito, o professor Biratan Giorgioli vai demonstrar isso muito ao longo do vídeo. Vocês vão vendo pequenos insights austríacos de vários pensadores, esse livro tem vários pensadores mesmo, então é muito interessante. Quem já leu, deixa aí nos comentários, mas é bem legal. Cara, ele vai pegar, tipo, galera da... Talvez você nunca tenha ouvido falar, tipo, Sallusti Blandini, Juan de Mariana. Juan de Mariana é mais famosinho, né, por causa da faculdade que é nomeada dele. Mas, por exemplo, ele vai pegar Jean-Baptiste Say, o Turgot, vai pegar, tipo, o... Cara, que esqueci o nome dele, o Frederic Bastiat também tem um capítulo dedicado nesse livro. Então, tipo, é muita gente, entendeu? Muita gente diferente. Caras que eu também nunca tinha ouvido falar, mas quando eu fui lendo assim, percebendo, eu falei, caraca, o cara realmente era um visionário na época dele. E, de novo, sempre leva em consideração o contexto histórico da pessoa, né? Mas, vamos lá. Isso pode ser escrito de outro modo. A história, para usarmos a linguagem de Hayek, e que foi sugerida em 1871 por Karl Menger, é uma ordem espontânea, ou seja, um processo dinâmico de acontecimentos e decisões movidos pela ação humana que não obedecem a estruturas previamente planejadas. Mergulhar, portanto, na história é estudar a ação humana de nossos antepassados, aprender acerca do que erraram e acertaram, e investigar por que erraram e acertaram de acordo com as circunstâncias das épocas que viveram,
De novo, o contexto histórico é uma coisa importante, por isso que eu estou enfatizando muito isso. A história, assim como a linguagem e os mercados, são processos de tentativas e erros. São procedimentos de descobertas dinâmicos e permanentes. Isso, nessa parte do Hayek, realmente ele foi muito feliz nesse insight. O Hayek erra muita coisa, né? Mas nisso aqui ele acerta. Estudar a história é, portanto, investigar a ação humana pretérita nos campos da economia, da filosofia política, do direito, da política e, consequentemente, do poder, que, aliás, nada mais é do que a dimensão política da ação humana, como demonstra magnificamente em Potere, La dimensione politica della azione umana, que é um livro de Lorenzo Infantino, publicado em 2013. É um livro em italiano, obviamente, né? Italiano. O professor Calabrese Lorenzo Infantino, da Universidade de Economia Luiz Guido Cali, de Roma, né? Como falei, italiano. Nesse sentido, estudar história e investigar a ação humana no plano político, que é o poder. Voltando a Poetic, vejamos o que escreve no capítulo 11 do livro que aludimos, o livro que ele cita anteriormente. Kirchnerianos, Rothbardianos e Lachmannianos são vários rótulos que têm sido utilizados para caracterizar indivíduos e as suas contribuições. Misesianos e Hayekianos são meta-etiquetas que têm sido muitas vezes usadas por amigos e inimigos das respectivas vertentes de pensamento dentro da escola austríaca moderna. Particularmente os misesianos e os Hayekianos, eles têm algum grau de antagonismo, mas agora os Rothbardianos com os Hayekianos têm um grau de antagonismo muito grande. É muito grande mesmo. Agora já os Rothbardianos e os misesianos, só tipo a galera vê que tipo, basicamente o Rothbard é a evolução natural do Mises, então não tem tanta treta assim, mas sim, tem. Pode parecer que a escola austríaca é uma coisa muito coerente, assim, muito coesa, mas existe muita treta interna, tá? Nas correntes de pensamento sobre o entendimento de coisas, principalmente da parte dos Hayekianos com os outros. Porque o Hayek ele é um cara que ele é um pouquinho meio fora da caixinha do que é a escola austríaca, tá? Tem até um artigo disso que o Hope escreve, se não me engano, que ele fala que o Hayek era um social-democrata. Eu vou puxar esse artigo e vou deixar aqui na descrição, aí você vê o Hope, que é muito mais na linha do Rothbardiano, criticando o pensamento do Hayek, então é uma leitura agregadora aí também. Mas vamos lá. Da maneira como a enxergo, a economia austríaca contemporânea é um programa progressivo de pesquisas e não um corpo estabelecido de pensamento, e esse é o único caminho a seguir, o que significa que não devemos nos preocupar com a fidelidade às obras de qualquer pensador passado ou presente, e sim apenas buscar a verdade tal como a enxergamos, acharmos e tomarmos ideias produtivas onde quer que possamos encontrá-las. Isso aqui é um pouco perigoso, mas ao mesmo tempo também é interessante, porque não quer dizer que a coisa está no passado que ela está errada, porque se você for pegar assim, por exemplo, pega o Manifesto Libertário, por exemplo, é um livro já bastante antigo, é um livro do Rothbard, mas muita coisa que está escrita ali está certa. Agora você pega, por exemplo, o Ética da Liberdade, que é um livro um pouquinho mais recente do Rothbard. Beleza, tem muita coisa boa naquele livro, mas, por exemplo, a fundamentação ética do libertarianismo foi refutada pelo Hope, porque o PNA não funciona mais. Então, você tem a ética argumentativa. Vamos continuar usando o PNA só porque é antigo? Não, se foi superado, você rejeita, mas não quer dizer que tudo que foi escrito antigamente é ruim. Tem coisas, por exemplo, a TASS, né, que é a teoria acerca de ciclos econômicos. A primeira vez que ela foi apresentada foi em 1920, se eu não me engano. Então já fazem 103 anos. A TASS de hoje, a TASS como a galera entende, né, que é a teoria acerca de ciclos econômicos, é a mesma de 103 anos atrás? Obviamente que não. Estou gravando isso em 2023, tá, pra quem me pegou. Então, é importante. Por isso que eu falo que é perigoso, mas ao mesmo tempo é interessante, porque se você ficar com esse dogmatismo, pros dois lados, tá? Tanto tipo assim, não, só o que tá no passado tá certo, as novas ideias são erradas. Ou tipo, todas as ideias do passado estão erradas e as novas ideias são as certas. Não, galera, é um pouquinho de equilíbrio. Não vamos ser maluco nem pra um lado nem pro outro. Tipo, vamos ver o que os caras do passado escreveram de certo, beleza. Isso aqui tava certo, mas, pô, dá pra dar uma refinada aqui. Refina, beleza, melhora, entendeu? Mas não pode ir muito para um dos dois lados, porque senão vai dar errado. Mas vamos lá, seguindo. Na verdade, não há nada de novo nessa afirmativa. Essa era a maneira como Ludwig von Mises e o já mencionado Hayek enxergavam as ciências sociais. Cruzamento das ideias de Karl Meyer e Eugene von Böhm-Bawerk com as dos economistas ingleses como Philip Richter, e que possui tinturas austríacas, ou mesmo John Stuart Mill, cuja famosa quarta posição fundamental influenciou a teoria austríaca do capital, nota 10. Sobre a temática, ver o Biratan George Orwell, a quarta proposição de John Stuart Mill na teoria austríaca dos ciclos econômicos.
Aí aqui a referencia. É da Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, volume 3, número 1, edição 5. Eu vou ver se eu acho isso aqui, tá? E vou deixar o PDF na descrição. Eu acho que deve ter na internet, se eu não achar, enfim. Se alguém achar aí nos comentários, pode deixar o link que eu dou uma curtida lá. Beleza? Mas vamos lá. Economistas suecos como Knut Wicksell, de quem a teoria austríaca dos ciclos econômicos absorveu o conceito de taxa natural de juros, a taxa que eu estava falando, né? Economistas franceses como Robert Jacques Turgot e Frédéric Bastiat, belgas como Gustave de Molinari, que é um herdeiro intelectual do Bastiat, tá? Se eu não me engano, acho que ele vai ser citado nesse livro. Deixa eu dar uma olhada aqui na coisa, só para não passar a informação errada, que eu não lembro agora. Não lembro todos os pensadores, tá? Calmengen. Ah, sim, ele vai. Ele vai ser assunto do capítulo 11, que é o penúltimo capítulo, o Gustavo de Molinari. Então ele vai ser citado sim. Italianos como Salustio Bandini, Ferdinando Galliani e Melchiorre Delfico, todos esses autores estão aqui no livro, tá? Espanhóis, como a maioria dos mais proeminentes pós-escolásticos, e no século XIX, James Balmes, economistas norte-americanos como Frank H. Knight e John Betts Clark, era a melhor alternativa que Mises e Hayek vislumbravam a respeito da atividade intelectual de um economista. Então, o professor está dando um contexto histórico sobre os economistas da época. Tal cruzamento não significa completa concordância ou consistência, mas sim uma seleção capaz de melhorar as concepções sobre a economia. Parece irrefutável que a compreensão de textos escritos há 100, 200, 300 ou mais anos pressupõe a compreensão tanto do que os autores tinham a intenção de dizer, como da maneira com que esses autores desejavam que as ideias fossem tomadas. Logo, a capacidade de aprender um texto deve ser também a de compreender tanto o objeto ao qual o texto se refere, como o modo de compreender o objeto pretendido pelo autor. Caso contrário, a intenção do próprio texto, que é um ato de comunicação, não é incorporada. O que isso quer dizer, basicamente? O professor Benjamin Giorgioli, ele bate muito nessa tecla ao longo de várias partes do livro, que é, galera, contexto histórico. Tu tá lendo uma coisa, tu vai ler ali, por exemplo, sei lá, o Mises. Vou dar um exemplo famoso aqui que usam para deturpar o Mises para atacar ele como fascista. Que é a conclusão do, acho que é do capítulo 8 do Liberalismo, se eu não me engano. Que é tipo assim, o Mises está escrevendo quando aquilo? Ele está escrevendo aquilo ali os fascistas acabaram de assumir o poder. Ali tem tipo 3, 4 anos. Então, qual que era o contexto da Itália na época? Você tinha um grupo de comunista maluco falando, a gente vai matar todo mundo, a gente está organizado aqui, vamos meter porrada, tiro, porrada e bomba, e é isso. E aí você tinha os fascistas. Os fascistas estavam dizendo o seguinte, olha só, aquela galera ali, ó, você tá vendo? A galera tá armada, tá com sangue no olho, tá querendo matar vocês e fazer uma revolução comunista aqui, ó. Comunismo é ruim. Vem aqui com a gente que a gente vai combater esses caras. A população comum da Itália comprou o barulho dos fascistas. Tipo assim, não era aquela galera politicamente envolvida, essas coisas. Depois os fascistas fizeram um monte de cagada, isso é fato. O Mises, quando ele escreve sobre isso, ele tá nesse contexto histórico ali, ele tá vendo assim, ó. Eu entendo vocês irem pro lado do fascismo ali, tá? Mas é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa aqui, deixa o tio Mises falar uma coisa pra vocês aqui. Esse negócio não vai dar muito certo não, tá? E depois ele escreve, né, numa conclusão dele, basicamente o seguinte, ó. Se o fascismo vai dar certo ou não, isso não é papel da economia, isso é papel da história. A história vai dizer, vai julgar eles. Ele joga o argumento, tipo assim, eu não tenho como prever o futuro, pra saber se isso aqui vai dar certo ou vai dar errado. Principalmente que ele estava escrevendo na época que estava acontecendo. Se você perguntasse, sei lá, pro Mises, nos anos 60, falasse, Mises, sei lá, qual que é a opinião do senhor aí sobre aquele contexto histórico ali que o senhor escreveu o liberalismo, da luta dos comunistas italianos contra os fascistas italianos, o que o senhor acha? O senhor mantém aquela posição ali? Ele provavelmente diria que, tipo, cara, não, realmente, deu errado, né? Como eu coloquei no livro, falei, se vai dar certo ou não, não tem como saber, é só, tipo, a história vai dar a resposta pra gente. Porque você não tem como julgar um evento histórico que está acontecendo, e foi um evento histórico, a tomada do partido fascista na Itália, você não tem como olhar para aquilo e falar, eu sei com certeza o que vai acontecer depois disso. Porque, cara, era uma coisa completamente maluca. Os comunistas simplesmente poderiam ter tomado o poder e, sei lá, a Itália ter virado um país comunista. Isso poderia ter acontecido. Por que não aconteceu? Aí tem que estudar o contexto histórico da época e entender. Então, você tem que olhar um texto, e o professor coloca, compreender o objeto pretendido pelo autor. O que o Mises pretendia quando ele escreveu aquilo? Ele pretendia passar a visão de alguém que estava vendo aquilo acontecer. Olhando aquilo e falando, olha só, eis o que está acontecendo. Se isso vai dar certo ou não, a história vai dizer. Aí a galera pega e tipo, não, vamos ler aqui o Mises. Aí vai lá ler isso aqui. Mises fascista, passando pano pra fascista.
Cara, não é. É só você entender o que estava acontecendo na época e o que ele escreveu e por que ele escreveu, qual era o contexto histórico. É tanto esquerdista que fala, tem que ver o contexto histórico. Sim, tem que ver o contexto histórico, é importante. Só que quando é para criticar o Mises, ele joga um contexto histórico nas cucuia, para não falar outra coisa, e fala, Mises fascista. Por quê? Porque Mises, mano, talvez o Mises seja o autor mais odiado pela esquerda, porque o Mises ele refutou muita coisa dos esquerdistas. Então os caras não gostam do Mises nem ferrando. Então é um contexto aqui que é importante entender, tá? E o professor ele vai explicando isso ao longo do livro aqui, mas acho que vale um parágrafo aqui sobre isso. Vamos lá. Ao estudar qualquer texto, a questão essencial com que nos confrontamos é determinar aquilo que o autor, no momento em que o escreveu para o seu público imediato, pretendia alcançar. Aquilo que desejava comunicar com uma determinada ideia ou proposta. Portanto, o objetivo essencial da tentativa de compreender as afirmativas de determinado texto deve ser a identificação da complexa e, por vezes implícita, intenção autoral. Consequentemente, a metodologia apropriada para a história das ideias deve se preocupar, antes de mais nada, com a demarcação de todo o conjunto de comunicações que poderia ter sido convencionalmente realizado por ocasião do enunciado dado pelo autor, e depois com o delineamento das relações entre o enunciado e o contexto linguístico mais amplo, como meio de decodificar a intenção real do pensador. É um pouco mais avançado que o contexto histórico aqui, mas é basicamente assim. O que aquele cara queria transmitir com aquilo? Ele conseguiu? Esse texto, aí você vai fazer uma variação um pouco de juízo de valor. Esse texto foi bom ou esse texto foi ruim? Então, importante entender isso. Vamos lá. Uma crença quase metafísica, infelizmente bastante comum, mesmo entre os acadêmicos, é a de que é a que dá origem à mitologia da coerência, isto é, a ideia de que as doutrinas são corpos unificados de pensamento e leva-se a esperar de um escritor que não apenas demonstre coerência interna, que se transforma assim em um dever de cada intérprete revelar, mas também que todas as barreiras aparentes a essa revelação, constituídas por quaisquer contradições aparentes que o trabalho do escritor possa sugerir e conter, não podem ser barreiras de fato, simplesmente que não podem existir contradições. Uma constante vítima dessa mitologia da coerência, inclusive por parte de muitos austríacos, é Hayek. Tenho lido muitas críticas a ele no sentido que ele teria sido um social-democrata. E sim, existem essas críticas. E, spoiler, ele era assim. Ou um intervencionista, o que leva os seus críticos a classificar Hayek simplesmente como um teórico liberal do século XX. Entretanto, o que esses críticos deixam em segundo plano é que os pontos de vista dele, e principalmente o público para quem escrevia as circunstâncias da época em que estava com 40 anos de idade, era em plena era dos autoritarismos, era completamente diferente de seus pontos de vista do público e das circunstâncias existentes quando ele estava com 80 anos. Isso aqui eu vou passar um pano pro Hayek, sim. Embora eu concorde com as críticas a ele de que ele é sim um social-democrata, mas é preciso entender. Tanto o Hayek quanto o Mises, eles são caras que eles viveram ali na época dos seus 40 anos, né? Como eles têm mais ou menos a mesma idade, eles morreram com a mesma idade, mas o Hayek morreu 19 anos depois. O Hayek morre em 1992 com 92 anos, o Mises morre em 1973 também com 92 anos. Então, em algum momento ali, eles conviveram mais ou menos na mesma época, tá? Inclusive o Hayek, ele é um cara que ele tem debates com o John Maynard Keynes. E se eu não me engano, acho que é daí que tem o debate do Hayek, que ele cita o Mises, parece, só que acho que é aí que o Keynes fala que ele não entende o Mises porque só estava escrito em alemão. Eu acho que é daí que vem essa história. Talvez eu esteja falando besteira. Se alguém conhece melhor a história, deixa aqui na descrição aí o comentário, agrega aí com o vídeo. Então, isso aqui, passando um pano pro Hayek, sim, é diferente. Porque aos 40 anos de idade dele ali, mais ou menos, cara, ele tava vendo todos os regimes totalitários. É nessa época, ali nos anos 40, que ele é mais ou menos ali da virada do século, né? Então, lá na Segunda Guerra, ele tinha estava na década dos seus 40 anos de idade, né, entre os 40 e os 49, é que ele escreve, por exemplo, O Caminho da Servidão, que é de 1947. Então ele tinha uma visão ali, e depois, 40 anos depois, já beirando a queda do muro, caindo o muro de Berlim, já quase lá, ele tinha outra visão. Então, nesse aspecto, sim, o pensamento do Hayek mudou. Mas o problema do Hayek é que ele não era radical com as crenças dele. Por isso que o Mises chamou ele, o Milton Friedman, de a bunch of socialists, porque ele defendia várias medidas intervencionistas, sim. Isso aqui não é querer passar pano para ele. Falar que ele não é passar pano. O cara defendia, sim. Ele tinha muita coisa que o Mises discordava flagrantemente dele, muita intervenção que ele defendia da economia. Então, não, o Mises, o Hayek, ele é meio problemático.
Mas, por exemplo, o Hayek tem um insight genial, que é o livro dele, Desestatização da Moeda. Aquele livro ali é nível gênio, cara. Aquele livro é absurdo. Porque o cara tá. Tipo assim, se você analisar aquele livro, ele praticamente antecipou o Bitcoin, sei lá, uns 30, 40 anos antes do Bitcoin ser inventado. Então, esse livro é absurdo, do Hayek. Então, assim, como eu falo, contexto histórico. O Hayek é um autor problemático? Sim. Ele é incoerente? Sim. Ele é inconsistente? Sim. Mas não quer dizer que tudo que ele escreveu seja completamente inútil. Ah, joga fora, vamos ignorar tudo que ele escreveu. Não, não façam isso. Não sejam idiotas. Até o Hayek tem coisa que se aproveita. Não muitas, mas tem. Mas enfim. Skinner explica que se podem identificar dois postulados positivos e gerais. O primeiro diz respeito aos métodos adequados para estudar a história das ideias. Por um lado, é um erro escrever biografias intelectuais concentrando-se nas obras de um determinado escritor, ou escrever história de ideias analisando a morfologia de um determinado conceito ao longo do tempo. Esse tipo de estudo é inadequado. Por outro lado, isso não nos permite concluir, como às vezes se afirma, que nenhuma forma particular de se estudar a história das ideias seja mais satisfatória do que outra qualquer. Skinner sugere então uma metodologia alternativa, que não esteja sujeita a qualquer dessas inadequações. O que propõe, em outras palavras, é que a compreensão de textos pressupõe entender o que tais escritos pretendiam dizer e de como o autor esperava que esse significado fosse destinado pelos seus leitores. Outra observação geral importante refere-se ao valor de se estudar a história das ideias. A possibilidade mais interessante, ao discutir tanto as causas das ações como as condições para compreender as propostas científicas, é de um diálogo entre a discussão filosófica e as evidências históricas. O historiador inglês sugere um ponto importante sobre o valor filosófico de se estudar a história das ideias. Por um lado, deixa claro que é ingênua qualquer tentativa de justificar o estudo do tema em termos de problemas perenes e verdades universais a serem aprendidos com os textos clássicos. Qualquer declaração de princípios é inevitavelmente a personificação de uma intenção particular, em uma ocasião especial, dirigida à solução de um problema particular e, portanto, específica para a sua situação, de forma que tentar ignorar esse fato só pode ser sinal de ingenuidade. A implicação principal disso não é concluir meramente que os textos clássicos não possam estar preocupados com as nossas perguntas e respostas, mas apenas com seus próprios autores. Há também a implicação de que só existem respostas individuais a questões individuais, com tantas respostas quantas questões diferentes foram colocadas, e tantas perguntas quanto questionadores diferentes. Não há, consequentemente, nenhuma esperança de se buscar o ponto certo no estudo da história das ideias pela tentativa de aprender diretamente com os autores clássicos, concentrando-se sua tentativa de respostas a perguntas supostamente intemporais. Exigir da história do pensamento uma solução para os nossos problemas imediatos é, assim, incorrer em uma falácia não apenas metodológica, mas, no dizer de Skinner, um erro moral. Mas aprender com o passado, e jamais poderemos aprender em sua totalidade, a distinção entre o que é necessário e o que é produto apenas de nossas próprias dúvidas momentâneas, é a chave para a nossa própria autoconsciência. Essas são as linhas gerais da abordagem alternativa sugerida por Skinner. Por sua vez, Bettina B. Graves, no texto anexo ao livro A Mentalidade Anticapitalista, de Ludwig von Mises, lembra que em toda a obra desse grande austríaco está presente a tese de que são as ideias que fazem a história e não a história que faz as ideias. De fato, aquele grande economista sabia que apenas ideias com bases sólidas podem servir de sustentáculos a programas de ações econômicos e políticos capazes de alcançar os resultados desejados. Aquela frase famosa do Mises ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão, vem disso. O Mises era um cara que ele tinha muito essa crença. Se ele estava certo ou errado é uma outra questão, mas na parte de política assim, ele estava completamente errado de achar que a política ia absorver boas ideias e mudar. Aí Mises errou e errou rude. E sabia naturalmente que ideias derivadas de premissas e lógicas equivocadas levam necessariamente a interpretações errôneas da realidade e que essas ideias resultarão numa conduta que não somente deixa de alcançar os objetivos desejados por seus autores e defensores, como também cria um estado de coisas que, do ponto de vista das avaliações de seus autores e defensores, é menos desejável do que o estado de coisa anterior. Nota de rodapé 11. Ludwig von Mises, um tributo para um grande homem das ideias, seu aniversário de 90 anos. Ludwig von Mises, a mentalidade anticapitalista. Está na página 181 desse livro, essa citação. O professor José Manuel Moreira, que me concedeu a honra de escrever o pós-fácil desse livro, na página 50 de sua tese de doutoramento, resumida,
Nota 12, José Manuel Moreira, Filosofia e Metodologia da Economia em Hayek, ou a descoberta de um caminho terceiro para a compreensão e melhoria da ordem alargada da interação humana. Universidade do Porto, 1994. Talvez vocês encontrem essa tese lá na Universidade do Porto. Vou pesquisar, ver se eu acho. Se eu achar, está na descrição. Hayek defenderá a complementaridade do tratamento histórico e teórico, mas ao mesmo tempo manterá que a aspiração a tornar a história uma ciência teórica é em si contraditória como uma outra exigência defendida por muitos historicistas, e particularmente pelos marxistas, a de que a teoria deveria sempre ser histórica. E prossegue o notável economista português esclarecendo que Hayek não negava que a história lida com eventos únicos, singulares, isolados, mas que isso não é uma característica exclusiva da história da humanidade. Por essa razão, enfatiza que a distinção entre teoria e história não tem conexão com a diferença entre os objetos concretos utilizados pelos dois métodos e que, assim sendo, as duas espécies de conhecimento são necessárias para que possamos compreender os fenômenos concretos, sejam eles da natureza ou da sociedade humana. Por sua vez, Edward H. Kaplan, na resenha do livro de Paul Vane, Writing Story, Essay on Epistemology, ou seja, escrevendo história, um ensaio em epistemologia, que é um livro de 1984, a edição original em 71, mas a edição em inglês foi de 84. Escreve que o autor nega que a história seja uma ciência social, uma vez qualquer ciência verdadeira utiliza um conjunto de abstrações como objeto, enquanto a história os fixa com elementos particulares, concretos. O historiador os compõe como verdadeiras novelas, e assim se assemelha mais ao romancista do que ao cientista. Isto porque, como o romancista cria ficções às quais se esforça para dar uma aparência de verdade, ele pode ter de realizar o tipo de pesquisa em documentos semelhantes aos estudados normalmente pelo historiador. Este último, obviamente, não precisa criar personagens ou incidentes, mas, tal como o romancista, tem que decidir sobre algum enredo que se encaixe em sua narrativa. Escreve o resenhista. Uma ciência do homem é possível e até certo ponto já existe, mas a história não é e não pode ser essa ciência. Tal ciência deve, Vane argumenta, citando Mises, Hayek e Schumpeter, ser praxeológica. Se os objetos da ação da história são em eventos específicos, os objetos de uma verdadeira ciência humana devem ser abstrações que podem ser manipuladas na mente, independentemente do mundo de onde foram tiradas. Feitas as importantes advertências iniciais a título de proêmio, que peço ao leitor reter em mente, convido-os com sincera alegria a conhecer um pouco mais as origens da escola austríaca. Afinal, sempre ficamos felizes quando temos a oportunidade de tomar conhecimento de informações que nos ajudem a saber de onde viemos, quais são as nossas origens e de quem descendemos, tais como foram os avós de nossos avós, quem eram os nossos tetravós e também o que faziam e o que pensavam seus antepassados. Talvez uma das mensagens mais importantes do livro seja a constatação de que as origens do que hoje se denomina Escola Austríaca de Economia são a. Católicas, b. Calcadas na tradição continental europeia. Essas características são muito importantes, a meu ver, porque diferenciam a escola austríaca das demais existentes no campo da ciência econômica. Com efeito, se convenciona chamar de mainstream economics, em que se incluem os ramos mais divulgados e estudados da economia, como o monetarismo e o keynesianismo em suas diversas manifestações, tem raízes marcantemente britânicas, a partir das obras de clássico importantes, como David Hume, nascido em Edimburgo e o principal deles, Adam Smith, muito provavelmente nascido em King Cloud, onde foi batizado, sendo ambos, portanto, escoceses. Os autores clássicos que se seguiram, como David Ricardo, era londrino. O já mencionado John Stuart Mill também era nascido em Londres. E mais tarde, William Stanley Jevons, nascido em Liverpool, Alfred Marshall e John Maynard Keynes eram ambos também ingleses. O John Maynard Keynes, inclusive, tem o título de Sir, o que é inexplicável. Esse sujeito fez um desserviço para a ciência econômica. Esses pensadores, ao lado de outros, foram sem dúvida os que mais influenciaram a mainstream economics, o que deixa a impressão de que o berço da ciência econômica é britânico. Neste livro veremos que não é bem assim, porque a tradição austríaca, embora Cantillon, que pode ser considerado um proto-austríaco, fosse irlandês, possui fortes raízes continentais, especialmente nos pós-escolásticos espanhóis. Na França... Eita, peraí. A página não virou aqui. Na França, na Itália e em países de língua alemã. Outro aspecto a ressaltar é que, tendo como ancestrais os autores pós-escolásticos, a tradição austríaca é predominantemente católica. Muitos pensam que a defesa do mercado livre é um atributo de autores protestantes, crença que foi plantada pelo famoso sociólogo e economista alemão Max Weber, que era um grande amigo do Mises, tá? E que o catolicismo seria avesso à liberdade econômica. Tal suposição, no entanto, está longe de ser verdadeira, conforme deverá se tornar claro no decorrer dos capítulos seguintes. E sim, muito autor católico que aparece aqui defendia o livre mercado, tá? Então isso aqui vai ser bem interessante.
Até pra galera católica aí que não tem muita informação sobre isso, mas quem que defende? Vai ser uma boa análise para vocês. Sobre o livro, só tenho a dizer o que é bastante simples. Os 12 capítulos percorrem os principais pensadores que, a meu ver, podem ser considerados como de fato proto-austríacos, desde os pós-escolásticos, especialmente os da Universidade de Salamanca, até Gustavo de Molinari, o pai do anarquismo de mercado ou anarcocapitalismo, finalizando com o primeiro austríaco Karl Menger. Acredito que deva uma explicação antecipada aos leitores. Alguns colegas me arguiram, com justos motivos, a ausência de autores clássicos na obra, como por exemplo David Hume, Adam Smith e Alex de Tocqueville, entre outros. Embora admitindo que, sob alguns aspectos, esses grandes pensadores pudessem ter sido incluídos na obra, os critérios básicos que utilizei para a seleção dos autores foram, em primeiro lugar, sua contribuição estrita para a formação da escola austríaca, segundo, a metodologia que utilizaram e terceiro, como enxergava a economia, tanto a ciência econômica quanto as atividades econômicas do mundo real. A exigência básica que me impus foi a de que atendessem em suas investigações, alguns mais, outros menos, a tríade fundamental ou núcleo básico da escola austríaca: ação, tempo e conhecimento. Entenderam por que o outro livro vai ser importante? Porque essa é a tríade básica da escola austríaca. Então, esse livro vai se complementar com o outro. Bem como seus elementos de propagação, a saber, o respeito à doutrina da utilidade marginal, o reconhecimento da importância das ordens espontâneas e o subjetivismo. Não sendo um livro sobre liberalismo, se o fosse, naturalmente a inclusão desses nomes e de muitos outros autores tornaria obrigatória, mas um livro que busca retratar estritamente a genealogia da escola austríaca, não inclui aqueles e outros autores da tradição clássica na obra, embora reconhecendo que influenciaram muitos dos autores que incluí. Cada capítulo descreve dados gerais sobre o autor, apresentando uma breve biografia, discorre sobre seu pensamento e em seguida ressalta os elementos austríacos mais marcantes de seus escritos, finalizando com algumas observações gerais e com referências bibliográficas que possam auxiliar os que se interessarem a mergulhar no assunto com maior profundidade. Assim, creio mesmo que o livro possa servir como um razoável esquiço para futuros trabalhos acadêmicos mais profundos. Isso aqui é muito verdade, tá? Se você puder adquirir uma versão física desse livro, adquira. Isso é muito bom. Esse livro é basicamente um grande guia de estudos. Isso é muito bom. O professor fez um trabalho brilhante nisso. É preciso, portanto, ressaltar que meu intuito ao escrevê-lo não foi de produzir um livro estritamente acadêmico. E ele conseguiu isso. Foi, na verdade, bem mais modesto. Simplesmente escrever uma obra para ajudar a divulgar a Escola Austríaca de Economia, o que me levou à preocupação de que a mesma pudesse interessar os leitores pouco afeitos, ou não familiarizados, ou mesmo avessos, aos ditames do academicismo, motivo que me levou, entre outros, a deslocar na primeira edição as notas de rodapés para o corpo do texto, colocando-as em colchetes, bem como escapando dos padrões impostos pela CAPES para publicações estritamente acadêmicas, colocar as citações sempre entre aspas e em itálico, esperando com tais procedimentos facilitar sua leitura para um número maior de pessoas. De fato, essa chatice de punhetação acadêmica aqui não tem nesse livro. Professor, obrigado. Não sei se você vai ler esse livro, mas se você ver, muito obrigado. Ficou bem melhor o texto. Na presente edição, contudo, as notas de rodapés foram incluídas e as menções no corpo do texto suprimidas para atender a diversos pedidos feitos nesse sentido. Devo certamente manifestar imensa gratidão aos professores Fábio Barbieri e José Manuel Moreira, que, para minha alegria, aceitaram escrever, respectivamente, o prefácio e o pós-fácio deste livro. Eu pulei eles, tá? Mas se você quiser ler, enfim, eu não quis colocar os dois porque eu não achei muito relevante. Os professores Barbieri e Moreira são os dois baluartes da luta por nossas liberdades e dois exemplos colendos de acadêmicos com A maiúsculo, o primeiro no Brasil e o segundo em Portugal. Sou agradecido também à artista Ângela Fidoni, da Fundazione Vicenzo Scopa, de Cantazaro, na Calábria, pela grande gentileza de ilustrar cada um dos capítulos e a capa com desenhos que levam um traço marcante de seu talento. De fato, os desenhos desse capítulo são muito bonitos, tá? A capa desse livro, na verdade, eu acho ela muito bonita. Se vocês olharem aqui um pouco, é belíssima. Uma coisa meio clássica, assim, evoca um bom ponto. Só para vocês terem uma noção aqui de como que é mais ou menos os desenhos, já na página seguinte aqui, vou filmar aqui melhor. É bem da hora. São bem bonitos mesmo. Mas seguindo aqui. E por outro lado, devo registrar com gratidão que esta segunda edição foi extremamente enriquecida pelo trabalho realizado pelo professor Cláudio Andrés Teles Zepeda, que além de ler os originais e esquemá-los de algumas impropriedades, teve a paciência de organizar as notas de rodapé criteriosa e rigorosamente, que permitirá ao leitor encontrar maior facilidade na identificação das fontes. Como se essa árdua tarefa ainda fosse pouca, o professor Teles Zepeda me brindou com a honra de escrever o poema.
Registro também meu agradecimento muito especial ao Alex Catarino, da LVM, né, a editora que publicou o livro. Primeiro pelas críticas e sugestões sempre valiosas, algumas acatadas e outras que preferi guardar apenas na memória e não incluir no livro, reconhecendo, porém, a validade e a oportunidade de tanto de ambas. Segundo, pela brilhante revisão final de todo o material. Terceiro, pela nota editorial explicativa. Evidentemente, eventuais leads remanescentes devem ser lançados na conta sob minha responsabilidade. E, naturalmente, não posso deixar de reiterar minha grande gratidão ao Instituto Ludwig von Mises Brasil, às pessoas, seu presidente Hélio Beltrão, de todos os seus membros, valorosos guerreiros na batalha incansável pelas ideias cruciais da liberdade, as mesmas que inspiraram a criação de nosso instituto e que, mais uma vez, o levam, nessa oportunidade pela LVM Editora, a promover uma publicação de uma obra de minha autoria. E eu digo sem qualquer favor, com muito orgulho e grande senso de responsabilidade, que tenho sido há anos o diretor acadêmico do MB e editor responsável do seu periódico acadêmico, a Mises, Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia. Essa revista é muito boa, tá? Se vocês puderem ler as edições dela, ela é realmente muito boa. O IMB tem sido indubitavelmente uma força a surgir contra a idolatria e a submissão ao Estado, enraizadas em nossa sociedade, e uma luz a espargir incessantemente os valores econômicos e morais que somente o respeito às liberdades individuais pode proporcionar. Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2017, professor Biratan Jorge Óleo. E isso dá conclusão a parte aqui da introdução. Aí eu vou fazer a leitura do capítulo 1, que vai da página 51 até a página 59. Lembrando, tá, como é uma leitura comentada, os vídeos vão ficar um pouco mais longos do que o padrão aqui do canal. Então, espero que a galera tenha paciência aí. Bom, mas vamos lá então para introdução do capítulo 1, né? Então, vamos lá. Os pós-escolásticos, os ancestrais, esse é o nome do capítulo 1. O primeiro tópico se chama Introdução. O primeiro capítulo do excelente livro editado por Randall G. Holcomb, do The Great Austrian Economics, 14. The Great Austrian Economics, Economists, perdão. Os Grandes Economistas Austríacos, basicamente é o nome do livro. Escrito por Jesus Huerta de Soto, começa com a seguinte frase: a pré-história da Escola Austríaca de Economia pode ser encontrada nas obras dos escolásticos espanhóis, em seus escritos no período conhecido como Século de Ouro Espanhol, que decorreu de meados do século XVI até o século XVII. E prossegue. Quem eram esses precursores intelectuais espanhóis da Escola Austríaca de Economia? A maioria deles era formada por escolásticos que ensinavam moral e teologia na Universidade de Salamanca, cidade espanhola medieval localizada a 150 km a noroeste de Madrid, perto da fronteira da Espanha com Portugal. Esses escolásticos, principalmente dominicanos e jesuítas, articularam a tradição subjetivista, dinâmica e libertária a que, 250 anos depois, Karl Menger e seus seguidores iriam dedicar tanta importância. Talvez o mais libertário de todos os escolásticos, especialmente em seus últimos trabalhos, tenha sido o padre jesuíta Juan de Mariana. Como eu falei, o Juan de Mariana, ele é o... Talvez, assim, ele seja um dos primeiros caras a ter uma... Sabe aquele saborzinho de libertário que tinha? Então, era um dele. Inclusive, no capítulo dele eu vou falar muito sobre muita coisa, muito contexto histórico dele, que tem um pouco aqui no livro, mas também não tem. Muita coisa interessante sobre o Juan de Mariana. Talvez aqui, de todos esses pensadores, ele seja um dos mais intrigantes, tá? Mas não vamos adiantar as coisas do capítulo do Juan de Mariana. Vamos falar do Juan de Mariana quando for o capítulo dele. Mas fiquem no aguardo desse livro, desse vídeo, vai ser legal. De Soto tem razão. De fato, Juan de Mariana, para os padrões de seu tempo, levando em conta que era um padre, um jesuíta, foi um autêntico revolucionário. Este capítulo apresenta um pequeno... Eita, peraí, pulei 2 páginas aqui. Pequeno resumo das contribuições do chamado pós-escolásticos para a teoria econômica, enfatizando as ideias de Mariana. Não tenho nem longínquamente a pretensão de ser original ao escrevê-lo. Trata-se, na verdade, de um survey de alguns dos melhores e mais conhecidos trabalhos sobre o tema da escolástica tardia, acrescido de algum material que encontrei na internet e que julguei confiável, e de algumas reflexões pessoais oriundas do interesse pela tradição e os desenvolvimentos mais recentes da escola austríaca, que tem direcionado meus trabalhos, pesquisas, aulas e palestras ao longo das últimas 2 décadas e meia. Isso aqui é uma coisa importante para falar sobre o professor Biratan Jorge Óleo. Ele originalmente, tá? Ele não é, para quem não conhece muito, não é familiarizado um pouco com a história dele, ele não era um austríaco, tá? Ao longo da carreira dele, ele é um cara que ele é um economista formado, né? Mas ele foi convencido às ideias austríacas e desde então, desde que ele, vamos dizer assim, se converteu à escola austríaca, ele tem
dedicado a vida dele a escrever livros sobre a escola austríaca, é diretor acadêmico do Instituto Mises, então ele se tornou alguém muito intelectualmente produtivo em termos de defesa das ideias da escola austríaca no meio acadêmico. O professor é uma pessoa bastante importante nesse aspecto, então há de se ressaltar, dá-se todos os louros ao professor Biratan Georgioli. Quando ele fala que as últimas 2 décadas e meia, é mais ou menos o tempo que ele virou austríaco, tá? Antes ele era aqueles economista padrão ali, né? Mas, né, a verdade convenceu ele, que bom, né? E temos um grande autor e podemos, eu aqui, passar um pouco de conhecimento para vocês através da obra dele, né? Mas vamos lá. 2. Aspectos históricos. Infelizmente, é um lugar comum, sempre que alguém se refere à Idade Média, se ouvir falar em trevas e bárbaro, quase sempre com uma expressão de escárnio e desprezo. Verdade, infelizmente é verdade isso. Mas, ao contrário do mau odor que exala esse preconceito herdado dos iluministas, tanto a filosofia quanto a ciência moderna devem, muito mais do que se pode imaginar, à Idade Média e a sua monumental escolástica. Um pouco de uma nota pessoal minha aqui. Eu tinha esse nojinho, tá, com a Idade Média. Esse cara é tudo besta, idiota, não sei o que. Não sabe de nada. Mas, cara, a hora que você vai ver muita coisa assim que você pesquisa da Idade Média, era até superior, em termos assim de defesa metodológica, de verdade, essas coisas, era superior ao que você tem, por exemplo, na escola, nas escolas mais modernas de pensamento, pensadores iluministas, por exemplo. Muita coisa, né, superior ao iluminismo. Não que seja muito difícil ser superior ao iluminismo, mas, né. Então é muito bom. A Idade Média e a sua monumental escolástica. Ao final do século V, o que restava do outrora poderoso Império Romano era uma multidão dispersa de povos bárbaros em alguns fragmentos da cultura clássica, que só não desapareceram devido aos esforços de monges copistas e de alguns grandes pensadores. Os primeiros e conturbados séculos da Idade Média Europeia foram dominados pelo pensamento de Santo Agostinho, de Hipona, responsável por solidificar a fé cristã, calcados em elementos platônicos. O bispo de Hipona influenciou pensadores como Boécio, de 480 a 525, o Santo Agostinho, 354 a 430, Dionísio, o Areopagita e João Escoto Erígena, 815 a 837. Na verdade, Dionísio usava esse pseudônimo em alusão à vicissitude narrada por São Lucas no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, em que escreveu que São Paulo pregou em Atenas, na Areópago, eita, palavra difícil, para uma elite do grande mundo intelectual grego, mas no final a maior parte dos ouvintes mostrou-se desinteressada e afastou-se, ridicularizando. Todavia, alguns poucos, diz-nos São Lucas, aproximaram-se de São Paulo, abrindo-se à fé, e entre esses poucos, São Lucas ofereceram os 2 nomes: Dionísio, membro do Areópago, e uma mulher, Damares. No século V, Pseudo Dionísio, como também ficou conhecido, escreveu Corpus Areopagiticum. Nossa, tem umas palavras difíceis aqui. Com o intuito de colocar a sabedoria grega a serviço do Evangelho e ajudar no encontro entre a cultura e a inteligência gregas e o anúncio de Cristo, fazendo com que o pensamento grego se encontrasse com o anúncio da Boa Nova de São Paulo. João Escoto Erígena nasceu na Irlanda no começo do século IX e foi um expoente do Renascimento carolíngio, bem como da tradição das artes liberais que fundamentaram o ensino medieval, e também concentrou seus estudos nas relações entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo. A palavra escolástica tem duplo significado. O primeiro, um tanto limitado, quando se refere apenas às disciplinas ministradas nas escolas medievais, a saber, o trivium, formado por gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, composto por aritmética, geometria, astronomia e música. Isso aqui ainda hoje, tá? Algumas famílias usam isso como base para materiais de homeschooling, tá? Porque isso aqui é muito importante. O trivium, principalmente, né? Que é gramática, retórica e dialética, é você melhorar a capacidade de comunicação da pessoa. Então, muito bom. Vamos lá. E o segundo tem conotação mais ampla, reportando-se à linha filosófica adotada pela Igreja na Idade Média. Essa modalidade de pensamento era essencialmente cristã e procurava respostas que justificassem a fé na doutrina ensinada pelo clero, o depositário das verdades espirituais e o orientador das ações humanas vitoriosas. O dicionário Aurélio Online apresenta 3 acepções. 1. Filosofia, doutrina e filosofia. Doutrina e filosofia cristã da Idade Média que procurou combinar a razão platônica aristotélica com a fé e a revelação dos evangelhos, alcançando seu auge com Santo Tomás de Aquino. Escolasticismo cria
uma universidade de ciências maiores, pedindo ao padre Francisco de Borja que lhe mande bons mestres para as cadeiras de teologia, escolástica positiva, moral. Antero de Figueiredo de Sebastião. Parte externa da teologia, qualquer doutrina ou filosofia fundamentadas a partir de uma crença religiosa. Parte externa, PEG, não sei o que significa, qualquer doutrina que pregue o tradicionalismo ou pensamento ortodoxo. Do latim, escolástica, que é com SH. É difícil delimitar a origem da escolástica, porque ela nunca se estabeleceu como uma doutrina filosófica restrita. Havia no ambiente católico uma doutrina filosófica, uma divergência muito viva em questões teológicas, e foi esse o espírito do debate que acabou dando origem à corrente de atividades intelectuais, artísticas e filosóficas a que se convencionou chamar de escolástica. No século XII, essa valorização do saber refletiu-se na criação das universidades e na ascensão de uma classe letrada, e o monge agostiniano Santo Anselmo, 1033 a 1109, é apontado como tendo sido o primeiro escolástico, seguido por Pedro Abelardo, 1079 a 1142, Pedro Lombardo, 1100 a 1160, 1100 a 1160, não 1000, né? Senão o cara teria vivido 160 anos. E Hugo de São Vítor, 1096 a 1141. Na segunda metade do século XII, chegaram às universidades as traduções hispânicas de versões árabes das obras de Aristóteles, 384 a 322 a.C., um grande choque cultural que mudou o rumo do Ocidente e que conduziu a escolástica para sua era de ouro no século XIII, quando Santo Agostinho deixou de ser o eixo do pensamento cristão e a filosofia natural aristotélica cresceu diante da teologia. Os professores universitários passaram a ter fama e importância, os livros sempre escritos em latim se multiplicaram e com isso o modelo de ciência antiga começou a ser questionado e a desabar. Robert Grosseteste, 1185-1253, e seu discípulo Roger Bacon, 1214-1292, lançaram as primeiras sementes da pesquisa científica, idealizando experimentos. As universidades de Paris, Oxford e Colônia testemunharam grandes debates e o surgimento de obras gigantescas. É o século do grande Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, de Santo Alberto Magno, 1193-1280, de São Boaventura, 1221-1274, e do Beato Johannes Duns Scotus, 1266-1308. A grande contribuição da escolástica à filosofia foi sua preocupação com o rigor metodológico e dialético. Os estudantes das principais universidades precisavam passar por exames que envolviam disputas orais de argumentos, sempre regidos pela aplicação da lógica formal e a supervisão rigorosa de um mestre. Cara, olha isso que os caras faziam no século XII e olha a merda que virou a faculdade hoje em dia. Os caras eram um bagulho hardcore. Pra você entrar na faculdade, você tinha que ter alguma capacidade de raciocínio lógico. Hoje em dia, o cara pra entrar na faculdade, ele só precisa fumar muita maconha e perder a capacidade de raciocínio lógico. Deus, a coisa ficou pior. Não tô fazendo uma glorificação do passado, como se tudo do passado fosse melhor, tá? Não é o objetivo aqui, mas... Vocês percebem como ficou pior? A faculdade perdeu seu sentido. Olha como era. Mas, enfim, só uma nota pessoal aí. Pedro Abelardo se inspirou nesse método dialético, como sugere Renan Santos, perdão. Pedro Abelardo se inspirou nesse método dialético e o aprofundou em sua obra Sic et Non, que virou referência para a resolução de problemas a partir da sucessão de afirmações e negações sobre o mesmo tópico. Para isso, era imprescindível uma definição satisfatória dos termos, que evitasse ambiguidades. Tiveram muito sucesso nesse sentido os escolásticos, chegando a criar palavras totalmente novas a partir das raízes do grego e do latim, que acabou resultando no latim escolástico. A própria evolução da ciência se deve em grande parte ao desenvolvimento desse rigor terminológico. Renan Santos, aqui a citação, escolástica filosofia durante a Idade Média, e continua aqui na outra página, que está acessível no link aqui. Eu vou tentar mostrar esse link para vocês, não sei se vai pegar muito bem na câmera, mas talvez pegue, enfim. Tá aqui o link, então vocês pausa o vídeo aí e digita aí para pesquisar. Mas vamos lá, seguindo aqui. Entre os renascentistas e iluministas criou-se a ideia de que a escolástica havia se submetido passivamente a Aristóteles. Os estudos do século XX mostraram, por fim, trata-se de uma afirmação insustentável. A verdade é que, com a chegada da imensa obra de Aristóteles, dois partidos na universidade começaram a brotar naturalmente. Os tradicionais agostinianos e platônicos, caracterizados por não aceitar a ideia de ciências autônomas em relação à teologia,
e os aristotelistas modernos, entusiasmados de tal maneira com as investigações da filosofia natural, que não mediam esforços para tornar as ciências independentes da teologia. Antigamente, teologia e ciência era estudado da mesma forma, tá? Essa discussão levou a grandes e memoráveis disputas acerca da complicada relação entre fé e razão, cuja ruptura definitiva ficaria finalmente a cargo do frade franciscano inglês Guilherme de Ockham, 1285-1347. É daí que vem a tal da navalha de Ockham, tá? Na assim denominada Querela dos Universais, na esteira das tradições que abalaram o Ocidente, encontra-se a Isagoga. O que é a Isagoga? É um livro, Porphyry Isagoge, é um livro de 1998. Tem a referência aqui também. Está na página 56, para quem estiver acompanhando. Obra neoplatônica do filósofo antigo Porfírio, 233 e 305, que versa sobre o problema dos universais em Aristóteles. Iniciava-se assim um dos mais longos debates da história da filosofia, decorrendo ainda a Renan Santos. Quando olhamos para duas maçãs, vemos algo de comum entre elas? Ou elas são completamente diferentes? Há uma substância maçã separada delas? Ou ela está em cada uma das maçãs? Ou a substância maçã não existe de forma alguma? Perguntas desse tipo é que dirigiram o debate dos universais. Os ultras-realistas, dentre os quais destacam-se Santo Anselmo, Odo de Tournai, 1050-1113, e Bernardo de Chartres, que aqui não tem a data de nascimento dele, só a data de morte, 1160, não se sabe, então, apresentando uma inclinação platônica, defendiam a existência de uma substância universal maçã que está separada de todas as maçãs e que lhe serve de modelo. Por sua vez, os realistas moderados, mais aristotélicos, tais como Pedro Abelardo, João de Salisbury, 1120-1180, e o grande Akinati, afirmavam que a universal maçã existe somente nas maçãs, jamais fora delas. Finalmente, os nominalistas, tais como Rosselino de Compiègne, 1050-1120, e Guilherme de Ockham, negavam a existência de qualquer universal, já que maçã não passaria de um simples nome. Trata-se de uma discussão que se faria sentir, inclusive na modernidade, no embate entre empiristas e racionalistas. O que quer dizer esse debate aqui? Vamos dar toda essa questão, o que é esse contexto, o que os caras estavam discutindo para entender. Quando você olha para um objeto, vamos pegar o exemplo aqui mesmo, maçã. Existe alguma coisa que conecta essa maçã com todas as outras? Uma das bases da filosofia do Aristóteles é a noção de que as coisas têm telos. É daí que vem a questão da teleologia, a teleologia aristotélica, um conceito famoso em filosofia. O que quer dizer? Um exemplo, esse livro. Esse livro ele tem um telos, ele é um livro. Mas e se esse livro quisesse voltar a ser uma árvore? Porque papel veio da árvore, então em algum momento isso aqui foi uma árvore. Não, ele não consegue. Porque não é o telos, não é a natureza dele que ele volte a ser uma árvore. Ele vai ser sempre um livro. E se eu plantar uma semente no chão? Bom, se é uma semente de laranja, por exemplo, o telos daquela semente é virar um pé de laranja. E se eu plantar uma semente de tomate? O telos daquela semente é virar um pé de tomate. Pô, mas pode uma semente de tomate virar um abacaxi? Não, não pode, porque ela é uma coisa que vai contra o telos dela. Então Aristóteles observava isso e ele dizia que as coisas tinham telos, que uma pedra tinha o telos dela, que um sapato tinha o telos dele, uma roupa tinha o telos dela, entendeu? Então ele fazia esse argumento. Isso é chamado de teleologia. Então essa galera que está discutindo aqui é basicamente uma discussão entre telos e não telos, ou seja, as coisas têm isso ou não têm. Então, isso aí depois vai falar, como o professor coloca aqui, um debate entre empiristas e racionalistas, que é tipo assim, eu estou vendo uma maçã. Essa maçã, ela existe porque eu estou vendo, ou se eu não a visse, ela continuaria existindo? Aí tu pode pensar, pô, mas que bagulho complicado, que coisa idiota, é óbvio que a maçã existe. Filosoficamente não é tão óbvio assim. Porque se você argumentar que ela só existe porque você está vendo ela, isso quer dizer que para um cego ela não existe. Mas... Caio, esse não é um bom exemplo, porque o cego pode pegar a maçã na mão e tocar nela, sentir o cheiro e ele identificar que é de uma maçã. Mas e se esse cego não sabe qual é o cheiro de uma maçã? E aí, como é que você vai dizer? A maçã não existe, então? Não é tão simples assim, entendeu? Esse é um debate complexo entre empiristas e racionalistas, tanto que foi um dos grandes debates da Idade Moderna, tá? Mas vamos lá, seguindo. Porém, historicamente, podemos dividir a escolástica em 3 períodos. Escolástica primitiva, século 9 ao 12, escolástica média, séculos 12 e 13,
A escolástica tardia, séculos XIV e XV e início do século XVI. A escolástica primitiva teve início com o renascimento carolígio e com o surgimento da escola que então se verificou e que desenvolveu um método de ensino que posteriormente foi elaborado pormenorizadamente. Eita, minha língua é meio presa, essa palavra é meio complicada. Formada pelas questiones, problemas sujeitos a exame e disputationes, exposição de argumento a favor ou contra. As grandes disputas centravam-se em torno de dois problemas fundamentais. O problema da relação entre a fé e a razão, ou seja, entre dialéticos partidários da razão e antidialéticos, defensores da fé, e o problema da polêmica dos universais, que é o problema que eu expus anteriormente. Na escolástica média, surgiram diversos tipos de escolas, incluindo as primeiras universidades, e iniciou-se um intenso trabalho de tradução, especialmente na Península Ibérica, que possibilitou o conhecimento dos clássicos gregos e latinos, a filosofia natural e a metafísica de Aristóteles, bem como as obras de seus estudiosos gregos e árabes. No século XIII, com a introdução em Paris da filosofia árabe, não para aqui. Representada pela contribuição de Averroes, 1126-1198, um especialista em Aristóteles, iniciou-se uma tendência denominada arrevoísmo latino, que preconizava a defesa da tese da dupla verdade, isso é, de que a fé e a razão são verdades independentes e igualmente legítimas. Com a criação das ordens franciscana e dominicana, a escolástica alcançou seu ponto culminante com a obra de Santo Tomás de Aquino, da escola dominicana, que adaptou, seguindo de perto a Averroes, a filosofia de Aristóteles ao pensamento cristão. De outra parte, a escola franciscana, a que São Boaventura é o expoente maior, inspirou-se no neoplatonismo e na filosofia de Santo Agostinho. A escolástica tardia, o período dos pós-escolásticos, começou no século XIV e se caracterizou pela separação definitiva entre a filosofia e a teologia. A teologia manteve-se em vigor na escola franciscana, representada por Scotus e Ockham, e a filosofia concentrou-se no empírico, no particular e no sensível. A escolástica conheceu então um notável florescimento na Espanha e em Portugal, comandado pelas ordens dominicana e jesuíta, orientados para a nova interpretação que se fez da teoria de São Tomás de Aquino, na Itália, especialmente pelo franciscano São Bernardino de Sena e pelo dominicano Santo Antônio de Florença. O dominicano Francisco de Vitória fundou uma escola em Salamanca, em que se formaram notáveis teólogos tomistas que, juntamente com os jesuítas de Coimbra e Francisco Soares, esqueci de citar aqui, o Francisco de Vitória, 1492-1546, Francisco Soares, 1548-1617. Em polêmica com o escotismo e o nominalismo, defenderam uma síntese escolástica tradicional, porém de acordo com as novas tendências de pensamento da época. No final deste capítulo, o leitor encontrará um apêndice mostrando o quadro evolutivo da filosofia moral e política da Idade Média, desde São Justino de Cesareia, 100 a 165, o mártir, até nosso herói Juan de Mariana. O quadro foi elaborado cuidadosamente por Alex Catarino para a aula A Filosofia Moral e a Teoria Política de Santo Tomás de Aquino, do curso Segundo Ciclo de Pensamento Ético, Político e Econômico, Módulo 1, Antiguidade e Idade Média, promovido pelo Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, em parceria com a Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Então, eu vou mostrar esse quadro aqui para vocês também no final desse capítulo, mas, por hora, para a introdução, eu paro por aqui, na página 59. Então, a parte 2 desse vídeo vai abordar da página 59 até a página 106, se eu não me engano. Isso mesmo, até a página 104 que vai a questão, mas aí depois tem o quadro que eu vou mostrar para vocês. Então, por hora eu encerro por aqui. Agradeço a todo mundo que está acompanhando a série. Lembrando, esta é uma série especial de final de ano. Se você estiver vendo isso, significa que eu estou de férias. Mandem um apoio financeiro aí pro canal, muito importante. Na descrição também tem todos os parceiros do canal, a Loja da Liberdade para você comprar camisetas, o Natan para você aprender a falar inglês, todos libertários. Usando o cupom aqui na descrição Liberdade 5, você garante 5% de desconto na compra de camisetas e canecas na Loja da Liberdade. E no link do WhatsApp, falando que veio pelo Libertário 013, o Natan te dá um desconto para você aprender a falar inglês. Tem também a Ana, que agradeço muito por ter feito esses belíssimos designs para as thumbs de todas as séries, inclusive do próximo livro. Mas, por hora é isso, esse vídeo como introdução ficou bem longo. Esperem por vídeos longos também, afinal são muitas páginas e muitos assuntos para se abordar. Agradeço a todo mundo que está assistindo.
Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.